Eu sempre acreditei que conhecia bem as pessoas que mais amava. Sempre me considerei uma mulher observadora, alguém que enxerga os detalhes escondidos nos gestos, nas palavras, nos olhares. Afinal, quando crescemos em uma casa onde precisamos aprender cedo a interpretar silêncios, acabamos desenvolvendo essa espécie de sexto sentido. Mas, olhando para trás, percebo que, por mais atenta que eu fosse, jamais poderia imaginar que a traição que iria marcar minha vida não viria apenas do meu marido, mas da pessoa que eu mais confiava no mundo, a minha mãe. Meu casamento sempre pareceu sólido aos olhos de todos. Eu e Rafael éramos o casal que servia de exemplo nas reuniões de família. Casamos jovens, construímos nossa casa com muito esforço e, apesar das dificuldades, eu acreditava que tínhamos uma parceria verdadeira. Minha mãe, Clara, sempre esteve muito presente nessa caminhada. Ela era aquela mulher que todos admiravam, forte, elegante, carismática. Para mim, era mais do que mãe, era uma amiga, uma conselheira, um porto seguro. Eu cresci ouvindo que minha mãe sacrificou muitas coisas para me criar sozinha depois que meu pai nos abandonou. Por isso, eu nutria por ela um amor quase devocional, um sentimento de gratidão que ultrapassava qualquer mágoa que, por vezes, surgia em nossas discussões. Então, quando ela começou a se aproximar mais de Rafael, eu não desconfiei de nada. Achei natural. Achei bonito, até. Afinal, que mulher não gostaria de ver o marido se dando bem com a mãe? Tudo começou de forma sutil. Minha mãe ligava para perguntar como estávamos, e se eu não atendia, ligava direto para Rafael. Se eu estava no trabalho e me atrasava, era comum ela aparecer na nossa casa dizendo que queria fazer companhia para ele. Eu via isso como cuidado, como excesso de zelo. Nunca, em nenhum momento, pensei em algo além. Mas a vida tem uma forma cruel de nos preparar para os maiores choques. Ela primeiro nos dá migalhas de dúvida, pequenos fragmentos de estranhamento, que vão se acumulando até se transformarem em uma avalanche impossível de ignorar. A primeira migalha surgiu em um domingo à tarde. Eu havia saído para encontrar uma amiga, e quando voltei, percebi algo diferente no ar. A sala estava organizada demais, cheirava a perfume caro, um perfume que eu conhecia bem, porque era o mesmo que minha mãe usava. Perguntei a Rafael se ela tinha passado por ali, e ele respondeu rápido demais: sim, veio só deixar umas coisas. A naturalidade dele quase me convenceu. Quase. A segunda migalha veio alguns dias depois, quando encontrei uma mensagem no celular dele. Não era nada explícito, apenas adorei ontem, precisamos repetir. Mas não havia nome, apenas um número salvo com iniciais. Eu, mais uma vez, ignorei. Me convenci de que era algo relacionado ao trabalho, talvez uma reunião, talvez um almoço com um cliente. Eu não queria ser a esposa paranoica, aquela que enxerga a traição em tudo. E, por fim, veio a avalanche. Naquela noite, eu cheguei em casa mais cedo do que o normal. O trânsito estava incrivelmente livre, como se o destino quisesse me conduzir até o momento em que minha vida mudaria para sempre. Entrei em silêncio, querendo surpreender Rafael. O que encontrei foi uma cena que não consigo apagar da minha mente, por mais que eu tente. A cozinha estava em meia luz. Risadas vinham do corredor. Caminhei devagar, meu coração batendo forte, a respiração presa. E então eu vi minha mãe e meu marido, juntos. Não apenas conversando, não apenas próximos demais. Eles estavam se tocando, se beijando, como dois amantes que não conseguem mais se conter. Naquele instante, senti como se meu corpo inteiro tivesse sido despedaçado. Minha mente gritava, mas minha voz não saía. Eu queria fechar os olhos e acreditar que era um pesadelo, mas a realidade estava ali, nua e cruel, diante de mim. Minha mãe foi a primeira a me notar. O sorriso dela morreu nos lábios, e por um segundo, vi em seus olhos algo que nunca tinha visto antes: medo. Rafael, pálido, recuou, mas já era tarde demais. Eu tinha visto tudo. E naquele silêncio sufocante que se seguiu, percebi que o maior inimigo não é aquele que ataca de fora, mas sim o que se esconde dentro das muralhas que você ergueu para se proteger. Minha mãe, meu marido,
as duas pessoas em quem eu mais confiava. Naquele instante, eu não sabia se chorava, se gritava, se desmoronava. Só sabia que nada, absolutamente nada, seria como antes. Era estranho, mas eu não conseguia afastar da minha cabeça a sensação de que algo não estava certo dentro da minha própria casa. Era como se pequenas rachaduras estivessem se formando nas paredes do meu lar, mas ninguém além de mim parecia perceber. Eu tentava ignorar, me convencer de que era apenas paranoia, talvez reflexo do cansaço e da sobrecarga que eu vinha enfrentando. Mas, aos poucos, os sinais começaram a se tornar mais claros, mais evidentes, e o que antes parecia apenas uma sombra começou a ganhar forma. Meu marido, antes tão atencioso comigo, tinha mudado. Não era uma mudança brusca, dessas que saltam aos olhos de qualquer um. Era algo sutil, quase delicado, mas que me corroía por dentro. Ele já não olhava nos meus olhos como antes. O toque dele, quando acontecia, parecia distante, automático, sem aquela familiaridade de quem conhece cada curva da alma do outro. E, mesmo assim, eu tentava me convencer de que era apenas a rotina, que os anos juntos transformam os gestos em hábitos e que eu não deveria exigir tanto. Minha mãe, por outro lado, parecia sempre estar por perto. Talvez fosse coisa da minha cabeça, mas percebia que ela chegava sem avisar mais vezes do que o normal. Sempre com um motivo pronto nos lábios, trazer um bolo, deixar uma comida que havia preparado, ou simplesmente dar uma passada para ver a filha. Eu, que sempre tive uma relação de confiança com ela, não desconfiava de nada. Afinal, ela era minha mãe. Era a pessoa que me ensinou a andar, a falar, que esteve ao meu lado em cada queda e em cada vitória. Nunca, em hipótese alguma, imaginei que por trás desses gestos houvesse outra intenção. O que começou a me deixar inquieta foi a forma como meu marido e ela interagiam. Não eram gestos evidentes, nada escandaloso. Mas os olhares diziam mais do que palavras. Eu percebia um brilho estranho quando ele falava com ela, como se, de repente, tivesse encontrado alguém capaz de captar uma parte dele que eu não via mais. E ela, minha mãe, sorria de um jeito diferente quando ele fazia algum comentário. Pequeno, talvez insignificante para qualquer outra pessoa, mas para mim, filha e esposa, aquilo começou a soar como uma melodia dissonante. Teve um dia em específico que me marcou profundamente. Estávamos na cozinha, eu lavava a louça enquanto os dois conversavam atrás de mim. A princípio, era apenas uma conversa comum, sobre receitas, sobre o clima, coisas banais. Mas havia uma leveza na troca de palavras que me incomodou. Quando virei o rosto, percebi que minha mãe o olhava com uma intensidade que não era comum. Era como se ela tivesse esquecido por um instante que eu estava ali, como se aquele momento fosse deles e não meu. Eu tentei disfarçar, terminei o que estava fazendo e fingi não notar. Mas dentro de mim, algo começou a gritar. As noites em casa também começaram a mudar. Ele chegava mais tarde do trabalho, muitas vezes com desculpas prontas, reuniões intermináveis, trânsito caótico, projetos urgentes. Eu acreditava, porque sempre confiei nele. Nunca fui do tipo que espionava celular, lia mensagens ou ficava atrás de senhas. Nossa relação sempre foi baseada na confiança, e eu me orgulhava disso. Mas, de repente, passei a me perguntar, até que ponto eu deveria confiar cegamente? Até que ponto essa confiança não estava me deixando cega? Os finais de semana, que antes eram nossos momentos de união, também se transformaram. Ele inventava compromissos, dizia que precisava de um tempo sozinho, que estava cansado. Minha mãe, por sua vez, aparecia cada vez mais com justificativas para me visitar, mas sempre encontrava um jeito de se aproximar dele. Um café aqui, um comentário ali, uma risada compartilhada que parecia mais íntima do que deveria. Meu coração começou a se encher de dúvidas. Não queria acreditar, mas as peças do quebra-cabeça estavam diante de mim, e quanto mais eu tentava afastá-las, mais elas se encaixavam. Havia algo errado, eu sentia. E, no fundo, eu já sabia que aquela sensação de vazio entre nós não era apenas fruto da rotina. Era como se eu estivesse perdendo meu marido, mas ainda não sabia para quem.
E foi aí que uma pergunta cruel começou a me perseguir: será que eu estava imaginando coisas? Será que meu ciúme estava criando monstros onde não existiam? Ou será que minha intuição, sempre tão aguçada, estava tentando me alertar de uma traição que eu ainda não tinha coragem de admitir? Naquele momento, eu ainda não tinha respostas. Apenas sentia, dentro do peito, um aperto sufocante. A cada olhar trocado entre eles, a cada palavra dita, a cada silêncio compartilhado, minha alma se partia um pouco mais. E, mesmo sem provas, eu sabia, havia algo entre os dois. Algo que poderia destruir tudo o que eu conhecia como família. Havia dias em que minha mente parecia gritar comigo, tentando me mostrar aquilo que eu não queria ver. Os sinais estavam ali, espalhados como peças de um quebra-cabeça, e mesmo assim eu escolhia não juntá-los. Talvez por medo, talvez por ingenuidade, ou talvez porque, no fundo, eu não estava preparada para encarar a verdade que se escondia por trás das atitudes de minha mãe e do meu marido. Tudo começou a se intensificar em pequenos gestos. Sempre que minha mãe vinha nos visitar, a forma como ele se arrumava parecia diferente. Cuidava mais do cabelo, passava aquele perfume que eu sabia que ele guardava para ocasiões especiais, e até mudava o tom da voz, como se quisesse soar mais envolvente. Eu percebia aquilo, mas me convencia de que era apenas impressão minha. Afinal, quem poderia imaginar algo tão absurdo acontecendo dentro da própria casa? As conversas entre eles também começaram a ganhar um ar estranho. Não era apenas sobre assuntos banais, como o jantar, a família ou as notícias da semana. Eu pegava olhares trocados, risadinhas discretas, palavras ditas em tom baixo, como se fossem piadas privadas que eu não fazia parte. Mais de uma vez entrei na sala e encontrei o silêncio repentino, como se desligassem uma luz que não deveria estar acesa. Minha mãe, por sua vez, tinha mudado o jeito de se portar comigo. Sempre fora uma mulher atenciosa, mas agora parecia haver uma ponta de superioridade em cada palavra. Como se soubesse de algo que eu não sabia, como se tivesse um segredo que a fazia sentir-se poderosa diante de mim. Havia também uma estranha proximidade dela com o meu marido. Toques sutis no braço dele, elogios exagerados, e até mesmo conselhos conjugais que ultrapassavam os limites de uma simples conversa entre sogra e genro. Lembro-me de uma noite em particular. Estávamos jantando os três à mesa, e minha mãe elogiou demais o prato que meu marido havia preparado. Não seria estranho se ela não tivesse colocado a mão sobre a dele, apertando de uma forma que me pareceu íntima demais. Eu fiquei paralisada, o garfo suspenso no ar, tentando decifrar aquela cena. Eles riram juntos, como se nada fosse. Mas dentro de mim, algo começou a queimar. A insônia passou a ser minha companheira. Deitava-me ao lado dele, que dormia tranquilo, enquanto minha cabeça rodava em pensamentos desconexos. Eu tentava encontrar justificativas para cada detalhe que me incomodava. Talvez fosse exagero, talvez fosse ciúme sem motivo. Mas a sensação de estar sendo enganada não me deixava em paz. Era como se um sussurro constante me alertasse: tem algo errado, e você sabe o que é. Comecei a observar mais atentamente. O tempo que eles passavam sozinhos, as mensagens apagadas no celular dele, as visitas cada vez mais frequentes da minha mãe. Ela sempre aparecia com desculpas banais: trazer uma sobremesa, ajudar em algo da casa, ou simplesmente matar a saudade. Mas a frequência era estranha, e eu não conseguia deixar de notar como meu marido sempre ficava de bom humor nesses dias. No fundo, eu já sabia. Só não queria admitir. Porque admitir significava aceitar que meu mundo estava prestes a desmoronar, e que as duas pessoas que eu mais amava estavam prestes a destruir a minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. O silêncio daquela época era ensurdecedor. Eu sorria em público, mantinha a rotina em casa, mas por dentro estava despedaçada. Meu coração, que ainda insistia em acreditar na bondade deles, começava a bater em compasso com a desconfiança. Eu me perguntava se o amor que sentia por ele e o respeito que tinha por minha mãe seriam fortes o bastante para suportar a verdade. Ou se, quando ela viesse à tona, eu simplesmente nunca mais seria a mesma. E foi nesse dilema, entre acreditar e negar, que comecei a trilhar um caminho sem volta.
Eu estava prestes a descobrir que, por mais dolorosa que fosse, a verdade sempre encontra um jeito de se revelar. As semanas que se seguiram após aquela descoberta foram como um labirinto sem saída. Eu me via perdida dentro de mim mesma, tentando entender em que momento minha vida havia se transformado em uma farsa tão cruel. Cada vez que eu olhava para minha mãe, o rosto dela parecia carregar um segredo tão pesado que eu já não conseguia enxergar a mulher que me criou. E, ao mesmo tempo, quando eu olhava para meu marido, era como se eu vivesse com um estranho dentro de casa, alguém que aprendeu a sorrir na minha frente enquanto tramava contra mim nas minhas costas. Eu tentava me convencer de que era apenas um pesadelo, que cedo ou tarde eu acordaria. Mas não era. Eu estava acordada, e cada detalhe do dia a dia me lembrava que a traição estava ali, escondida entre gestos banais. Um olhar demorado demais, um sorriso rápido quando achavam que eu não estava prestando atenção, ou até mesmo um silêncio repentino quando eu entrava na sala. Esses sinais, que antes passariam despercebidos, agora gritavam dentro de mim como uma sirene incessante. A parte mais dolorosa era lembrar de tudo o que eu tinha feito por eles dois. Por minha mãe, eu tinha abdicado de tantas coisas. Sempre me esforcei para que ela tivesse uma vida confortável, ainda mais depois que meu pai faleceu. Eu me orgulhava de poder cuidar dela, de estar presente, de retribuir tudo o que ela fez por mim na infância. Quanto ao meu marido, eu sempre o vi como meu porto seguro, o homem com quem eu podia dividir meus medos e sonhos, aquele em quem eu acreditava cegamente. E agora, perceber que ambos haviam se unido para dilacerar minha confiança era como receber uma facada que não parava de sangrar. Numa noite em específico, lembro-me de ter chegado mais cedo do trabalho. Entrei em casa em silêncio, e da cozinha vinham risadas abafadas. Aquelas vozes misturadas me fizeram parar na porta, com o coração descompassado. Quando entrei, os dois estavam sentados à mesa, conversando baixo, mas rapidamente mudaram de assunto ao me ver. Foi um momento simples, mas para mim teve o peso de uma confissão. O constrangimento no ar era palpável, e o sorriso falso de cada um me fez ter certeza de que nada era mais como antes. A partir desse instante, percebi que a confiança havia desaparecido. E sem confiança, tudo se torna suspeito. Eu não conseguia mais dormir direito ao lado do meu marido, cada toque parecia carregado de segundas intenções. Com minha mãe, o afastamento foi inevitável. Nossas conversas, que antes eram longas e cheias de cumplicidade, agora eram frias, como duas desconhecidas obrigadas a conviver. Era como se tivéssemos erguido um muro invisível entre nós, e eu não sabia se alguma vez conseguiríamos derrubá-lo. Mas, no fundo, eu ainda buscava respostas. Não bastava apenas perceber o que estava acontecendo. Eu precisava entender o porquê. Por que minha mãe, a mulher que sempre me ensinou sobre respeito e amor, tinha cruzado uma linha tão cruel? E por que meu marido, que prometeu diante de Deus me amar e ser fiel, havia escolhido trair justamente comigo, com a pessoa que mais deveria me proteger de todo o mal? Essas perguntas não me deixavam em paz. Foi então que tomei uma decisão silenciosa: eu não iria mais fugir. Eu precisava confrontá-los, mesmo que isso significasse abrir uma ferida ainda maior. Não dava mais para viver na sombra da dúvida, alimentando suposições que corroíam meu peito. O silêncio deles me destruía, mas a minha omissão estava me matando ainda mais rápido. Naquele momento, percebi que quando as máscaras caem, não há como recolocá-las. E por mais dolorosa que fosse a verdade, eu sabia que enfrentá-la seria o único caminho para tentar recuperar a minha vida, mesmo que essa vida nunca mais fosse a mesma. Os dias seguintes foram uma mistura sufocante de silêncio e lembranças. Eu me via presa em uma armadilha psicológica, onde cada memória da minha infância e juventude, cada gesto da minha mãe, agora parecia carregado de uma sombra que eu nunca havia enxergado antes. Era como se o meu cérebro tivesse aberto uma caixa que sempre esteve diante de mim, mas que eu nunca ousara abrir. E o que eu encontrei lá dentro não era apenas a traição recente, era um rastro de desconfianças que, de repente, começaram a ganhar corpo. Havia momentos em que eu me sentava sozinha na sala e lembrava de pequenas situações. Como quando eu era adolescente e via minha mãe elogiando demais meu então namorado, que hoje era meu marido.
Pequenos sorrisos, olhares que eu interpretava como carinho materno, agora soavam como indícios que eu, inocente, ignorei. Será que tudo começou ali? Ou será que essa aproximação surgiu apenas nos últimos anos? Essa dúvida era como ácido correndo pelas minhas veias, corroendo a confiança não só neles, mas em mim mesma. Porque a traição deles não era só um golpe contra meu coração, era também um ataque à minha capacidade de perceber, de confiar na minha própria intuição. Foi nesse turbilhão que eu decidi que precisava de respostas. Não apenas me prender à dor ou ao choque, mas buscar entender até onde aquela história se estendia. E, ao mesmo tempo, eu sentia medo do que poderia descobrir. Porque e se aquela traição tivesse raízes mais profundas? E se fosse algo planejado, ou pior, duradouro? A ideia de que o meu marido e a minha mãe pudessem estar vivendo um caso há anos me deixava nauseada. Era como se meu próprio lar tivesse sido construído em cima de uma mentira. Naquela semana, criei coragem de voltar à casa da minha mãe. O mesmo ambiente que, até pouco tempo atrás, me passava segurança e conforto, agora parecia um campo minado. O cheiro do café, a cortina leve balançando com o vento, a familiaridade da mobília, tudo estava carregado de uma aura pesada, quase irônica. Sentei-me no sofá, enquanto ela preparava algo na cozinha. Eu queria arrancar as palavras dela, queria que ela admitisse, mas ao mesmo tempo, temia ouvi-las. Afinal, como encarar uma mãe que se transforma na cúmplice da sua maior dor? Quando ela voltou, trazendo uma bandeja com café e pão, meus olhos fixaram nos dela, e eu senti o coração disparar. Não consegui mais segurar. Minha voz saiu embargada, mais firme. Mãe, eu sei o que aconteceu entre você e ele. Não adianta negar. Eu vi. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ela parou, largou a bandeja sobre a mesa, e por alguns segundos, parecia não saber se fugia ou se encarava. Até que, finalmente, suspirou fundo e sentou-se diante de mim. Os olhos dela estavam marejados, mas havia também uma frieza ali, como se ela já tivesse ensaiado aquele momento. Eu não queria que fosse assim, filha, disse, quase num sussurro. Aquela frase foi como uma facada. Não queria que fosse assim? Como, então? De que maneira ela achava que essa história poderia acabar sem me destruir? Eu queria gritar, mas as lágrimas vieram primeiro. Por que, mãe? Por que justo você? A pergunta escapou com a dor de uma criança abandonada. Ela desviou o olhar, mexendo nervosamente os dedos, e respondeu: eu não planejei nada disso. Foi acontecendo. Seu marido, ele sempre esteve por perto, sempre cuidando da família, e, de alguma forma, eu acabei me deixando envolver. As palavras dela eram piores do que o silêncio. Porque cada justificativa soava como um soco, me lembrando que ela não só tinha traído a filha, mas também se permitiu cair numa relação que jamais deveria existir. Eu a olhava, tentando encontrar um vestígio da mãe que sempre me dizia para ser forte, para confiar, para nunca aceitar menos do que eu merecia. Onde estava essa mulher agora? Porque a que estava diante de mim parecia uma estranha. Meu corpo inteiro tremia. Eu queria levantar e ir embora, queria cortar laços, mas, ao mesmo tempo, havia uma necessidade doentia de entender se meu marido havia sentido o mesmo, ou se tudo não passava de uma aventura. Se era apenas desejo, ou se havia algo mais profundo. A ideia de que ele poderia ter sentimentos por ela era devastadora, mas eu precisava saber. Naquela noite, encarei meu marido pela primeira vez desde o confronto inicial. Ele estava sentado à mesa, nervoso, sem conseguir olhar nos meus olhos. A raiva pulsava dentro de mim, mas eu segurei, porque queria ouvir da boca dele. Eu falei com a minha mãe, comecei, sentindo a voz vacilar. E ela admitiu. Agora é a sua vez. Quanto tempo isso está acontecendo? Ele engoliu em seco, passou a mão pelo rosto e, por um instante, pensei que fosse negar. Mas não. Ele levantou a cabeça, e vi nos olhos dele uma mistura de vergonha e cansaço. Alguns meses, respondeu, quase sem voz. Alguns meses. Como se fosse uma medida que diminuísse a gravidade.
como se o fato de não terem chegado a um ano aliviasse a dor. Mas, na minha mente, cada dia daqueles meses virou uma punhalada. Quantas vezes ele me abraçou, me beijou, enquanto guardava esse segredo? Quantas vezes fingiu amor, enquanto entregava uma parte dele à minha própria mãe? Aquele momento foi a confirmação do que eu já sabia: não havia volta. Algo dentro de mim quebrou de vez. A confiança, o respeito, a lealdade, tudo se despedaçou diante daquelas duas figuras que, ironicamente, eram as que deveriam me amar e proteger mais do que qualquer um. Nos dias seguintes, minha mente oscilava entre ódio, tristeza e uma estranha sensação de alívio. Porque, apesar de tudo, as máscaras tinham caído. Agora eu sabia quem eles eram de verdade. A dor era insuportável, mas era uma dor lúcida, que me tirava da prisão da dúvida. Eu estava, finalmente, diante da verdade. E, pela primeira vez, pensei seriamente em uma palavra que até então eu tinha evitado: recomeço. O silêncio daquela casa tinha se tornado ensurdecedor. Cada objeto parecia carregar uma lembrança, um sussurro, um eco da traição que eu presenciei. A xícara de café sobre a mesa, ainda manchada do último gole que tomei naquela manhã fatídica, parecia zombar de mim. A cama, antes refúgio de aconchego, agora era palco de pesadelos. Nada tinha mais o mesmo sabor, o mesmo cheiro, a mesma cor. Eu estava ali, mas era como se tivesse sido arrancada do mundo e jogada em um espaço paralelo, onde o tempo se arrastava e a dor era constante. Minha mãe, a mulher que deveria ser meu porto seguro, evitava meus olhos. Ela caminhava pela casa como uma sombra, cumprindo pequenos rituais domésticos como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Eu sentia. E aquilo me corroía por dentro. O simples som do arrastar de suas sandálias pelo piso me despertava uma fúria silenciosa, uma mistura de nojo e tristeza que eu não sabia como controlar. Já ele, o homem que jurei amar até o fim dos meus dias, fingia uma normalidade grotesca. Continuava indo ao trabalho, voltando no mesmo horário, tentando conversar comigo sobre banalidades, como se uma conversa sobre o clima fosse capaz de apagar a imagem que estava tatuada na minha memória, os dois, juntos em cumplicidade. Ele sorria, mas seu sorriso não me enganava mais. Era falso, quebrado, um disfarce mal feito. Eu, porém, não dizia nada. Era como se minha voz tivesse sido arrancada. Eu circulava por aqueles cômodos como uma estranha, como uma prisioneira em sua própria casa. Cada passo era pesado, cada respiração era um esforço. Às vezes, me pegava parada diante do espelho, olhando para mim mesma, tentando reconhecer a mulher que eu era antes de tudo aquilo. Mas quem aparecia ali já não era eu. Era um rosto pálido, cansado, com olhos que gritavam, mas não choravam mais. O mais cruel não era o fato em si, mas a maneira como tudo parecia continuar igual. A rotina, os gestos, as conversas forçadas, era como se eles tivessem assinado, em silêncio, um pacto de esquecimento, deixando para mim o fardo de carregar sozinha a verdade. Eu era a única que vivia no inferno, para eles, a vida parecia seguir. À noite, quando a casa mergulhava no breu, eu me deitava tentando dormir, mas era impossível. O travesseiro parecia duro, o lençol queimava minha pele. Meus pensamentos eram um turbilhão, um grito contido que ecoava dentro da minha cabeça: como puderam? Como minha mãe? Como o homem que prometeu me amar? A raiva vinha em ondas, mas junto dela vinha a impotência. Porque a traição, ao contrário da raiva, não se apaga com o tempo. Ela se aloja fundo, como uma farpa, e cada vez que se tenta esquecer, ela cutuca mais. E foi nessa atmosfera sufocante que percebi algo ainda mais perturbador: eu estava perdendo a mim mesma. Cada silêncio que engolia, cada palavra que deixava de dizer, cada lágrima que se recusava a cair, era um pedaço de mim que se apagava. Era como se eu estivesse me transformando em uma versão fantasma da mulher que um dia fui. O peso da verdade me empurrou para o limite. Eu não podia mais me calar, não podia mais viver naquela prisão silenciosa de dor e raiva. Precisava confrontá-los, precisava de respostas, precisava de justiça para minha alma despedaçada. A casa, que antes era um lar,
parecia um campo de batalha silencioso, onde cada olhar, cada passo, carregava a tensão de uma guerra que eu não podia mais adiar. O primeiro a sentir meu confronto foi meu marido. Eu o encarei na sala, cada músculo tenso, o coração batendo em um ritmo que parecia rasgar meu peito. Minha voz saiu firme, e embora carregada de emoção, não há mais como fingir. Eu sei de tudo. Ele engoliu em seco, desviando o olhar. Por um instante, pensei que ele fosse negar, mentir mais uma vez. Mas não. A culpa estampava seu rosto, e a vergonha estava nos olhos dele. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra parecia capaz de apagar os meses de traição, os segredos, a mentira que corrói a cada dia que passamos juntos. Minha mãe estava na cozinha, e quando ouviu minha voz, parou. Ela caminhou lentamente até nós, tentando parecer calma, mas o nervosismo transbordava em cada gesto. E ali estava ela, a mulher que me criou, a pessoa que eu mais confiava no mundo, agora culpada de me arrancar o chão sob meus pés. Como pôde, mãe? Perguntei, engolindo em seco as lágrimas que ameaçavam cair. Como pôde trair a própria filha dessa forma? Ela olhou para mim, desviou o olhar, e eu percebi que cada palavra que eu pronunciava era uma lâmina cravando-se fundo na consciência dela. O silêncio que se seguiu parecia eterno. Finalmente, ela murmurou algo que nunca esquecerei: eu me deixei levar. Eu nunca quis te magoar, mas aconteceu. As palavras, ao invés de aliviar, queimaram mais. Nunca quis magoar. O que significa isso? Que ela não planejou, mas fez, e depois sorriu e seguiu a vida como se nada tivesse acontecido? Eu sentia meu corpo inteiro vibrar com raiva, tristeza e incredulidade. Então, meu marido tentou se aproximar, mas eu recuei. Cada gesto dele era um lembrete de todas as vezes que fui enganada, todas as vezes que ele me abraçou, me beijou, me fez acreditar que o amor ainda existia entre nós. Eu queria gritar, queria socar, queria correr. Mas, acima de tudo, queria que eles sentissem a dor que eu sentia, que compreendessem a profundidade do abismo que cavaram em meu coração. Eu confiei em vocês. Gritei, a voz trêmula, mas cheia de força, eu confiei na minha mãe e no homem que amava. Vocês destruíram tudo. Minha mãe abaixou a cabeça, e meu marido parecia perdido, sem palavras, incapaz de explicar a imensidão do erro que cometeram. Foi naquele momento que percebi: não havia explicação suficiente, não havia justificativa, não havia redenção para o que eles fizeram. A traição havia se tornado uma parede de concreto entre nós, intransponível, fria e cruel. O impacto do confronto foi devastador. Meu coração parecia que iria explodir, minha respiração estava acelerada, mas ao mesmo tempo, uma estranha sensação de clareza começou a surgir. Eu sabia que, embora ferida, agora eu tinha a verdade. Não havia mais espaço para dúvidas, nem para mentiras escondidas entre sorrisos e palavras doces. A realidade estava diante de mim, nua, crua e impiedosa. E, nesse instante, uma decisão nasceu dentro de mim. Eu não podia mais permitir que eles definissem minha vida. Eu não podia mais ser vítima silenciosa de uma traição que marcou cada aspecto da minha existência. Precisava me reconstruir, encontrar forças que eu nem sabia que existiam, e seguir em frente, mesmo que o caminho fosse solitário e doloroso. O silêncio que se seguiu após o confronto foi ensurdecedor, mas pela primeira vez, senti que havia uma fagulha de liberdade. Liberdade de não mais viver na sombra da traição, liberdade de sentir minha própria dor e transformá-la em força. Os dias após o confronto foram estranhamente silenciosos. A casa continuava a mesma, mas nada tinha a mesma cor, o mesmo cheiro, a mesma sensação de lar. Eu caminhava pelos cômodos com cuidado, cada passo medido, tentando não esbarrar nas memórias que pareciam me perseguir a cada instante. Minha mãe e meu marido mantinham distância, como se o ar entre nós pudesse cortar como lâmina. E eu, por mais ferida que estivesse, começava a perceber algo fundamental: a dor, embora intensa, estava me moldando, me fortalecendo. O primeiro passo foi aceitar a realidade. Não havia como apagar o passado, nem recuperar o tempo perdido. Mas eu podia escolher como reagir, como seguir em frente.
Comecei a me reconectar comigo mesma, a ouvir minhas próprias necessidades e a respeitar meus limites. A confiança havia sido destruída, sim, mas minha dignidade permanecia intacta, e era nela que eu comecei a me apoiar. Voltar a cuidar de mim foi doloroso e libertador ao mesmo tempo. Redescobri o prazer das pequenas coisas, uma caminhada pela manhã, o cheiro do café recém-passado, os livros que me acompanhavam desde a adolescência. Cada gesto de cuidado comigo mesma era uma declaração silenciosa de que eu não seria definida pela traição que sofri. Com o tempo, comecei a reconstruir minha vida social e emocional. Amigos que haviam se afastado por não saberem como lidar com a situação voltaram a se aproximar. E, mais importante, comecei a perceber que a força que eu precisava não estava em outros, mas dentro de mim. A cada dia, sentia-me mais dona do meu destino, mais consciente de que o amor próprio seria meu escudo contra qualquer dor futura. Mas, apesar dessa reconstrução, o passado ainda me assombrava. O olhar da minha mãe, a presença dele nos cantos da casa, tudo era lembrança de uma ferida aberta. E foi aí que percebi algo essencial: não se trata apenas de esquecer ou perdoar. Trata-se de aprender a viver com a verdade, de extrair dela a lição que nos fortalece, e de transformar a dor em combustível para o próprio crescimento. Eu aprendi que algumas pessoas entram em nossas vidas para nos ensinar a importância da autovalorização. Meu marido e minha mãe me mostraram até onde a confiança pode ser testada, e quanto é crucial não abdicar do amor próprio em nome de laços familiares ou conjugais. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada sensação de vazio e traição se transformou em aprendizado, e hoje vejo que sou mais forte por isso. E, ao olhar para trás, vejo que a dor foi, paradoxalmente, um presente. Um presente cruel, sim, mas que me fez enxergar minha própria força, minha resiliência e minha capacidade de recomeçar. A traição não destruiu quem eu sou, apenas arrancou de mim o que não me pertencia, e me deixou com a verdade nua: eu mereço respeito, amor e lealdade. Agora, minha história serve como alerta e inspiração. Não permita que ninguém, nem mesmo aqueles que amamos, definam seu valor. Confie em sua intuição, respeite seus sentimentos e, acima de tudo, nunca abra mão de si mesma. Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que esteja vivendo uma situação de traição e desilusão, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe sua história, sua dor ou sua força, porque, juntos, podemos transformar o sofrimento em aprendizado e ajudar uns aos outros a reerguer-se das cinzas.